Olá, turma, tudo bem? Vamos falar sobre controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar e resgate, tá certo? E nesse caso, vamos utilizar, certo, o preenchimento de ferida, a pressão direta e o curativo compressivo quando essa ferida ela for justamente aonde? Nas áreas de extremidades ou em áreas juncionais. Isso quando existe um kit de primeiros socorros disponível, tudo bem? Então, quando existe um kit de primeiros socorros, você identifica essa ferida com sangramento massivo, sangramento importante na área de extremidades ou áreas juncionais, você vai fazer o quê? Introduzir na ferida sangrante, certo? Se essa ferida for profunda, faça a, a introdução, o preenchimento com gás hemostática, gás comum ou um pano limpo, e logo após eu posso estar utilizando a pressão direta ou um curativo compressivo na ferida, dependendo do local do sangramento, tá certo? Lembrando que essa hemorragia, gente, massiva, essa hemorragia importante, ela pode ser de forma isolada ou associada a algum tipo de lesão, certo? Então, o preenchimento da ferida, quando dá para a gente fazer uma pressão direta e parar o sangramento, tudo bem, certo? Agora, se essa hemorragia estiver associada a outras lesões, onde você precisa avaliar, né, o trauma de cabeça, o trauma de tórax, o trauma de abdômen, abordar vias aéreas, respiração, circulação, você identificar e tratar as lesões que oferecem risco de morte para o paciente além desse sangramento massivo, interessante que se faça o preenchimento da ferida e logo após o curativo compressivo. Tudo bem? Então, as hemorragias de extremidades, elas acontecem a nível de membro superior e membro inferior. Nos membros, nós temos vasos importantes, como é o caso aqui da artéria radial, da artéria ulnar, membro inferior, artéria femoral, tudo bem? São hemorragias de extremidades, onde nesses locais eu posso estar aplicando um torniquete, fazendo preenchimento de ferida, pressão direta ou curativo compressivo nessas regiões, mas nesse caso não vai haver o torniquete e aí a gente vai ter que fazer o preenchimento de ferida nessas regiões, com gás hemostático, gás comum ou um pano limpo, tudo bem? Já nas áreas juncionais, não tem como a gente aplicar um torniquete de extremidade, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer é o quê? Preenchimento de ferida e logo após a pressão direta nessas regiões, na região do pescoço, axila e na área de virilha, tá? No tronco, a nível de tórax e abdômen, se o sangramento for interno, esse sangramento for na cavidade torácica, cavidade abdominal, não perde tempo preenchendo ferida, não. Corre para o hospital, esse paciente ele vai precisar da avaliação da cirurgia, vai ter que corrigir essa hemorragia interna no hospital de referência. Então não perde tempo preenchendo ferida de tórax e abdômen. Corre para o hospital. Agora, se for um ferimento profundo ou superficial a nível de tórax e abdômen, esse ferimento tem um sangramento massivo, mas que não atingiu a cavidade do tórax e abdômen, eu posso estar fazendo o preenchimento de ferida nessa região, do tórax e abdômen, e logo após a pressão direta sobre a ferida. Tá certo? A forma correta de empacotar a ferida, gente, seria o que? O preenchimento profundo. Eu preciso preencher, introduzir o dedo, empurrar a gase hemostática, certo? O pano limpo, a gase comum na ferida, até ele preencher totalmente, é a forma correta, certo? Preencher e logo após fazer a pressão direta ou curativo compressivo, porque vai depender do local do local da hemorragia, né, massiva, certo? Porque se for a nível de tórax, por exemplo, eu posso estar utilizando o preenchimento e a pressão direta logo em seguida. A nível de extremidades, eu posso estar fazendo o preenchimento, a pressão direta ou o curativo compressivo nessa região. Então, o preenchimento ele é o que? Profundo. Eu vou introduzir, certo? A gás ou pano limpo na ferida até ele preencher totalmente, certo? E logo após, pressão direta ou curativo compressivo.
Quando a gente faz o preenchimento de forma superficial, certo? O preenchimento de forma superficial, a ferida ela continua sangrando, certo? Se o paciente não continuar sangrando, ele pode entrar em estado de choque. Se ele não entrar em estado de choque, ele vai entrar e aí ele vai diminuir a chance de sobrevida desse paciente. Ele pode evoluir a óbito muito rapidamente por conta dessa hemorragia, certo? Então, preenchimento superficial está incorreto, certo? Então, a forma correta é o preenchimento total da ferida, não é o preenchimento superficial, é o preenchimento profundo. No mercado, nós temos agentes hemostáticos, ou seja, que param os sangramentos. Quais são esses agentes? Nós temos o caulin, a quitosana, que são dois princípios ativos que são impregnados na gase, certo? Para fazer o preenchimento. Nós temos o gase impregnada com agente hemostático, gase sem agente hemostático, e também pode ser preenchida com pano limpo. A gente vai falar sobre isso. Os principais agentes hemostáticos encontrados no mercado é a quitosana e o caulin. Quitosana e o caulin têm efeito coagulante, certo? Quando em contato com sangue, vai parar o sangramento. A quitosana, ela não depende do sistema de cascata de coagulação, certo? A quitosana ela é encontrada, por exemplo, no Salox-Gauze, que é na indústria. Essa gase ela é impregnada com quitosana, é o princípio ativo desse recurso que a gente está utilizando na nossa aula, certo? Então, a indústria ela utiliza a quitosana, no caso da Salox-Gauze, a quitosana impregnada na gase para fazer o preenchimento de ferida. Então, ela em contato com o sangue, ela forma logo um tampão gelatinoso para controlar a ferida, certo? Então, o Salox-Gauze tem um poder de agregação plaquetária. A agregação é quando várias plaquetas elas se unem uma nas outras para fazer o tampão plaquetário, tudo bem? Então ela não depende da cascata de coagulação. Ela, em contato com o sangue, ela tende logo a fazer essa agregação plaquetária, forma logo um tampão gelatinoso. Já o caulin, ela é encontrado, por exemplo, na indústria, nessa marca de gase, que é o Quick Clot Combat Gauze, certo? Então, caulin é encontrado, é o princípio ativo principal do Quick Clot Combat Gauze e o princípio ativo encontrado no Salox-Gauze, que é uma outra marca de gase encontrado no mercado, é a quitosana. Já o caulin, a função dele é o que? Ativar o fator de coagulação. Ele ativa o fator de coagulação para quando tiver o sangramento, ele formar uma rede de fibrina, certo? Ele vai formar aquele tampão para poder evitar o sangramento. Dá uma olhada lá na nossa aula de hemostasia, coagulação e hemorragia. Dá uma olhada na nossa playlist que você vai encontrar a gente falando sobre essa cascata de coagulação, sobre hemostasia e os tipos de hemorragias, tá certo? Bom, olha só. Soloxigauze, a principal substância é o quitosana. Já o Quick Clot, a principal substância é o caulin. São dois princípios ativos que têm efeito coagulante. Independe do sistema de cascata de coagulação. Já o outro é dependente porque ele ativa o fator 12 para formar o quê? Fator 12, né, no caso, para formar a rede de fibrina, para formar o coágulo, né, sanguíneo, para controlar a hemorragia, certo? Nós temos o Salox-Gauze, o Salox-Rápido, que são duas gerações de gás com ação uma mais rápida que a outra, certo? Ambas utilizam como princípio ativo a quitosana, que é um agente hemostático que para o sangramento, certo? A quitosana tem um efeito coagulante. Após o preenchimento da ferida, por exemplo, com Salox-Gauze, você deve fazer pressão direta por até 3 minutos. Olha o tempo de ação. 3 minutos para formar o coágulo sanguíneo, após o preenchimento. Já o Salox rápido, após o preenchimento da ferida, você vai fazer o quê? Pressão direta ou curativo compressivo por até 1 minuto. Então o Salox rápido ele é muito mais rápido para formar o quê?
o coágulo sanguíneo após o preenchimento, certo? Outra forma farmacêutica é o grânulo que a gente pode estar encontrando no mercado para fazer o preenchimento da ferida, tá? Quando a gente faz o preenchimento da ferida, tanto com Celox Gauss ou Celox rápido, a gente faz o preenchimento da ferida e aí faz a pressão direta, certo? No caso do Celox Gauss, por até 3 minutos para fazer pressão direta após o preenchimento. E no caso do Celox rápido, por até 1 minuto para formar o coágulo sanguíneo. Tá? Preenche, faz a pressão direta por até 1 minuto a 3 minutos, a depender da geração de gás que você está utilizando para fazer o preenchimento da ferida, o controle da hemorragia, tá certo? Outra forma encontrada no mercado é o Celox A, que já vem com grânulos, também na forma de grânulos, dentro da caneta aplicadora, da seringa aplicadora, certo? A gente vai aplicar o grânulo naquelas feridas mais estreitas, onde a gente não consegue introduzir com as mãos, certo? A gase hemostática ou pano limpo. A gente pode estar utilizando desse recurso para fazer o preenchimento da ferida e após o preenchimento faça o curativo, a pressão direta ou curativo compressivo de 1 a 3 minutos, certo? Que é o tempo de ação para ele poder formar o coágulo sanguíneo. Já o Quick Clock, né, combate Gauss, o princípio ativo é o caolin, também com efeito coagulante, certo? Interessante que essa gase, ela vem dobrada em Z, assim como as outras gases, tá certo? Impregnada com caolin, dobrada em forma de sanfona, e também com um indicador de raio-x. Esse indicador de raio-x ele é radiopaca. Então essa gase ela tem um indicador que é radiopaca. Preencheu a ferida após o preenchimento, quando a gente faz o raio-x, é identificada, né, na radiografia a presença dessa gase devido a esse indicador, certo, de raio-x. Também utilizado bastante para fazer o preenchimento de ferida. Quick Clock, certo? Combate Gauss, que é a gase de combate em controle de hemorragia. E aqui as outras gerações, são várias gerações do combate Gauss, do Quick Clock, combate Gauss, tá certo? E o princípio ativo é o caolin, que tem um efeito coagulante, tá certo? Temos a gase sem agente hemostático, que pode estar fazendo preenchimento de ferida. As técnicas para fazer preenchimento de ferida, certo? Você pode, além da gase com agente hemostático, sem agente hemostático, a gente pode fazer preenchimento de ferida com pano limpo, certo? Gase cirúrgica, atadura de crepom, bandagem triangular para fazer o preenchimento de ferida. Aqui no caso estou utilizando o preenchimento de ferida com uma toalha. Tudo bem assim? Pressão direta, eu posso estar utilizando o pano limpo também, fazer o uso da atadura de crepom, bandagem triangular, pano limpo, compressa cirúrgica, certo? Como recurso para fazer pressão direta sobre a ferida. Curativo compressivo, eu posso estar utilizando desde os recursos mais complexos aos recursos mais simples, tá? Então, no caso, eu posso estar utilizando a bandagem israelense, a bandagem elástica, que é uma bandagem emborrachada, tudo bem? E quando a gente faz a compressão, ela consegue aderir perfeitamente, com facilidade, sobre a ferida. No caso, a gente fez o preenchimento e logo após fez o curativo compressivo com essa bandagem emborrachada. Também temos o torniquete SWAT, certo? Que é um torniquete que tem duas funções. Ele pode funcionar como torniquete e também como curativo compressivo. Posso utilizar também bandagem triangular, atadura de crepom, pano limpo para fazer o curativo compressivo, certo? Bom, gente, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Por aqui a gente encerra a nossa aula. Até mais.